Salve, estamos no ar com a 11ª edição do podcast CLN, podcast do Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte é um cursinho popular e libertário da zona norte da cidade de São Paulo, com atividades na Vila Nova Cachoeirinha. Este podcast é uma ferramenta de comunicação quinzenal, onde através dele temos construído aulas e também registramos as atividades abertas que organizamos. Nesta edição apresentamos a aula aberta Impactos Ambientais da Pecuária, com o pesquisador Javier Orsini, que fala sobre essa temática, perpassando temas como o aquecimento global, as consequências da alimentação para os ecossistemas e as consequências da perda da biodiversidade. Mais sobre o cursinho, facebook.com/Cursinho Livre da Norte. Mais sobre este podcast e acesso a outros no desobediênciasonora.milharal.org. Oi gente, meu nome é Javier Orsini. Queria agradecer primeiro o convite de estar aqui, né? Vou falar um pouco sobre os impactos ambientais da pecuária. Também falo sobre essa questão de vegetarianismo. Vou primeiro me apresentar, né? Eu sou formado em gestão ambiental pela USP e agora eu estou fazendo mestrado em ciência ambiental, né? Na gestão ambiental eu trabalhei com educação ambiental, química ambiental, gestão ambiental e territorial, conservação do patrimônio, e trabalhei com vários temas, com ensino, pesquisa e extensão, e agora eu estou fazendo o meu mestrado em ciência ambiental, onde eu sou um pesquisador dedicado à questão do vegetarianismo e do meio ambiente. Também eu faço pesquisa sobre os impactos ambientais da pecuária, que esses dois temas se interligam, e, em especial, as controvérsias científicas envolvidas em todos esses temas, né? Então eu tenho aí uma formação dedicada a meio ambiente, e são aí quase 10 anos que a gente estuda só essa temática, né? Aí quem está escutando a gravação não vai ver, mas eu trouxe uma foto para ver. Olha como é que eu tinha cabelo, eu não tenho mas eu trouxe uma foto sua também. E, enfim, aí se vocês quiserem me interromper, é legal até que a gente fiz essa introdução rápida e tal, mas pra gente ficar mais num bate-papo aqui, qualquer coisa. Eu tava pensando, o que você acha? Você me passa esses slides e eu posso, montar um videozinho e conforme você for falando... Eu posso passar meu site, que tem todas as informações, até o fim de semana que vem eu tô lançando ele, porque eu tive uma experiência muito ruim. Eu passei slide para um pessoal e eu não sei como vazou, mas fizeram uma cartilha com os meus slides e nem citaram e pegaram todo o conteúdo que, até partes que eu falei, que tem imagens de outras pessoas, enfim. Você fez uma cartilha? Não, fizeram uma cartilha com os meus slides. Mas enfim, né, é uma experiência. É uma experiência. Aí por isso que eu pensei, porque é mancada, porque tem imagens aqui que não é de uso meu. E aí, nem me citaram também e tal. Aí o que eu pensei? Por isso que eu estou montando o site e lá tem todo o conhecimento que eu vou apresentar aqui, bonitinho, com as referências científicas, escrito direitinho e tal. E, enfim, são 10 relações aí, são 10 anos que a gente está estudando essa relação homem-natureza, né? E aí, eu gostaria de falar que a importância de a gente entender o porquê se entende essa relação homem-natureza, por causa das possibilidades e tal, mas o fato é que o planeta está se ferrando, né? E o ponto central é que, a gente estuda e a área ambiental, ela está aí mais por conta dos problemas ambientais que a gente tem no mundo e sobretudo isso. E todos esses problemas ambientais que a gente tem, perda da biodiversidade, aquecimento global, poluição, parece uma coisa separada lá, que é um problema da natureza, um problema da Amazônia, um problema dos animais, mas não, isso afeta, né, pra gente isso é meio beabá, né, Will, mas talvez pra você também, mas é importante estabelecer isso, que isso afeta o bem-estar humano e afeta a sobrevivência humana, né, pra dar um exemplo, por exemplo, tem esse trabalho que foi publicado no Lancet, depois eu passo as referências todas para você, mas que ele mostra que a poluição, ela mata 15 vezes mais do que todas as guerras no mundo. Ou seja, a poluição mata 3 vezes mais gente que AIDS, tuberculose e malárias juntas e 15 vezes mais gente do que todas as guerras e qualquer forma de violência. Então a gente pensa, a poluição é um problema ambiental, whatever. Não. É algo que mata 15 vezes mais do que guerras, todas as pessoas que morrem em guerras juntos. Então, é algo significativo na humanidade, né? E que não só mata muita gente, tem muito problema e afeta o nosso bem-estar, mas pode até levar ao fim da civilização.
o fim da civilização. Por exemplo, a gente tem esse instituto que é o Global Challenge Foundation, que ele está na Suécia, se não me engano. Mas enfim, é um instituto que ele elenca quais são os principais motivos, as principais ameaças à humanidade como um todo. O que existe no mundo que pode destruir a humanidade? E dentre esses motivos, dentre esses 7 principais perigos, 3, se eu não me engano, ou 2 são perigos ambientais, né? São as mudanças climáticas e desastres ambientais como um todo, não necessariamente só as mudanças climáticas. Então, assim, os problemas ambientais são até um dos motivos que pode extinguir a raça humana. E muita gente não sabe disso. Eu estou falando isso também por quê? Porque eu não sei vocês, né? Mas eu conheci um pessoal muito doido que era. Eu tenho amigos marxistas que têm a cabeça no lugar, mas eu conheci uma galera marxista maluca que ela virava e falava assim, não, porque os problemas ambientais são só um construto artificial para desviar o foco da luta de classes. Da ONU, né? A ONU que inventou, né? A ONU que inventou, é tipo uns papos assim. Então, assim, a natureza, a gente depende da natureza, então não é um papo que natureza, vamos salvar os animais. Não, a gente depende dela e a gente sofre, a gente morre e pode causar o fim da civilização. Tanto que a gente está numa era que vários cientistas chamam de antropoceno, né? A era em que o ser humano é uma força geológica, né? O planeta não é só regido pelo clima, por coisas macro-biogeológicas, é regido também pelo ser humano que está mudando o clima, está mudando a superfície terrestre, está mudando todos os balanços biogeoquímicos do planeta. Isso pode levar à nossa destruição, né? Estou mostrando várias imagens aqui. Essa onda tá da... Nossa Senhora. Isso eu tirei lá no bairro, foi um dia que teve uma tempestade muito forte, assim. E diz que uma das consequências de mudanças climáticas são eventos climáticos mais extremos, né? Mas aí qual que é o ponto, né? A gente tem todos os problemas ambientais que estão... pode falar palavrão ou não? Eu acho que sim. Que estão fudendo com a vida do ser humano. Eu acho que agora pode. Agora pode. Agora pode. Então tem todos esses problemas ambientais aí, desmatamento, escassez de recursos, a gente vai ficar sem recursos, a gente vai ficar sem alimento, a gente vai perder a biodiversidade e perder todos esses problemas se retroalimentam. De quem é a culpa disso? Né? É do consumismo, que a gente consome muito, é da sociedade como um todo, é das indústrias, é do capitalismo, a culpa é de quem? Fica a reflexão. Na verdade, assim, é tudo um pouco, certo? Então, assim, a indústria como ela é configurada, o sistema capitalista que a gente vive, o consumismo que alimenta esse sistema capitalista, tudo isso alimenta e tudo isso é muito complexo. Até a ciência ambiental é muito complexa, né? Se a gente for ver todos os problemas ambientais, a causa não é uma só. A causa é uma porrada de setores da indústria e modos de consumismo e fluxos de matéria e energia e blá blá blá. Mas então tem muitas coisas que causam todos esses problemas ambientais que ameaçam o mundo. Mas qual é o ponto? Existem algumas coisas que causam muito impacto e existem coisas que causam menos impacto. Qual é mais importante? As coisas que causam muito impacto ou as coisas que causam pouco impacto? As coisas, exato, que causam impacto massivo, né? Agora tudo possui um impacto. Por exemplo, se eu for lá comprar uma camisetinha lá na Hering, eu sei que, tanto no processo de produção daquela camiseta, você tem poluição do efluente têxtil, você tem agrotóxico para fazer o algodão. Aí depois disso, quando essa roupa for descartada, você tem a questão do lixo, você tem até microfibras de têxtil que contaminam peixes e a gente come isso ferra com a nossa saúde. Então o que a gente vai fazer? É gigante o bagulho. Então a gente vai subir em árvores e falar e começar a viver de luz? Não dá. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir o que causa mais impacto e agir no que causa mais impacto. Entende? E entender o que causa muito impacto, o que a gente pode mudar. E o que causa pouco impacto também é relevante? É relevante também. Mas aí, isso é um pouco da ideia da própria educação ambiental, que não é criar tabus, falar, não compre roupas, não consumo. Não, é mais você estabelecer essas relações e você entender
causa e efeito, entender que a roupa que você compra talvez tenha trabalho escravo, talvez tenha poluição, talvez venha lá da China e ajuda a poluir, causa câncer e não sei o que lá. Então é entender causa e consequência e a partir disso decidir. Você simplesmente falar, não vou jogar lixo no chão, não vou fazer isso, não é educação ambiental, tem um termo, adestramento ambiental. Adestramento ambiental. Tem autores que falam disso, né? Adorei. Então, assim, o meu ponto central que eu vou mostrar é que um dos setores, se não o setor que mais causa impacto ambiental no planeta, é a pecuária. A gente causa um impacto ímpar para poder consumir carne. Ah, mas as plantações causam impacto. Nem chega perto o quanto o que gera muito mais alimento e como a gente se alimenta não gera impacto, que são os grãos, são os vegetais. Isso gera impacto muito menor. Agora, um pouco mais de carne que a sociedade come, um aumentozinho de taxa no consumo de carne, que é o que a gente tem visto nos últimos anos, causa impactos brutais. E se alimentar com vegetais, uma dieta baseada em plantas, do que em contraponto com uma dieta baseada em carne, em produtos de origem animal, são coisas absurdamente, brutalmente assimétricas. Uma é muito mais impactante que a outra. E a indústria da pecuária como um todo é provavelmente a indústria que causa mais impacto no mundo, segundo diversos artigos científicos. Isso não se discute na sociedade, isso não se coloca em agendas políticas como deveria, isso sequer na ciência, quando um pesquisador entende muito da sua área, ele vai falar, de fato a pecuária é o que causa mais impacto nisso, é o mais relevante nisso. Só que isso não se articula e não vem como um todo. Aí depois eu vou explicar os motivos políticos e mais sujos por trás disso. Mas qual que é o ponto? Existe uma relação direta entre todos os problemas ambientais que eu expliquei e a pecuária industrial, né? Ou seja, a produção e o consumo de carne. E em quase todos os casos, a pecuária é o que mais influencia, o que mais alavanca esses problemas ambientais. E não é que a gente está sem opção, não. Se diminuir a pecuária e o pouco de pecuária que fizer for uma pecuária mais sustentável, mas mesmo assim eu discuto também as limitações de uma pecuária sustentável, já ajuda muito o problema. Se quiserem falar qualquer coisa, eu estou igual a metralhadora. Tá, desculpa aí. Mas enfim, aí eu vou falar ponto a ponto, né? Eu vou passar isso mais ou menos rápido porque são muitos pontos. Por que eu uso muito informação estatística e científica? Porque ela expressa o quão forte é as relações da pecuária com esses problemas ambientais. Por exemplo, se eu virar para você e falar que 2% do desmatamento no Brasil é por conta das madeireiras. Isso é muito? Você fala, ok, tem a sua importância, mas é pouco. Não estou falando que é isso, tá? Isso eu estou tirando da cabeça. Agora, se eu falar para você que 80% do desmatamento do Brasil é para abrir pastos, você vai falar isso é muita coisa? Sim, isso é muita coisa. Então você coloca pesos nas coisas. E você observa na sociedade o peso que se dá. O quanto se fala de madeireira, o quanto se fala de soja, o quanto se fala de tudo, menos do que causa mais impacto ambiental. O quanto tem as propagandas hoje em dia, né? Aquela agro é pop, agro não sei o quê. Exato. E o quanto também tem as contrapropagandas disso. O agro não é pop, então a gente tem que meter o pau no agro. Só que será que é o agro que causa mais impacto? O agro causa impacto? Causa muito. Mas não é o agro, não é a agropecuária. O agro é muito diferente da pecuária. Entendeu? Agricultura e pecuária são coisas diferentes que têm impactos tremendamente diferentes. A agricultura é impactante? É impactante, tem toda a sua discussão, é relevante, mas comparar a pecuária com a agricultura é tão dispar quanto, sei lá, comparar, não sei, não estou pensando num exemplo agora. Mas enfim, é muito diferente. Então assim, com o tempo a gente teve essa industrialização da produção animal, né? Então assim, tudo que eu estou falando da pecuária industrial. Não estou falando de produção familiar, de consumo de carne em pequenas taxas, de consumo de carne que é consumido em pequenas taxas e localmente, do seu avô lá que tinha um boi, que abate o boi uma vez ao ano e come carne muito pouco. Até porque se você for pegar esses exemplos, você vai ver que os seus
os nossos antepassados aí, eles não comiam carne todo dia. Ambientalmente não tem como uma propriedade dar conta disso, especialmente propriedades pequenas, que têm suas dinâmicas locais. Então, assim, tudo que eu estou falando é esse outro lado, que é o que alimenta mais de 90% da indústria atual, que é a pecuária industrial, essa indústria massiva, que a gente só tem por quê? Porque as pessoas querem comer carne 3 vezes ao dia. A indústria massiva sempre vai envolver uma mecanização? Nem sempre uma mecanização. É que depende, o que você entende como mecanização? Por exemplo, esses bois, assim. Então, no Brasil, a maior parte da pecuária ela é extensiva. Ela não é. Essa pecuária que os bois estão presinhos, que se alimenta eles com ração, é intensiva. Entendi. No Brasil, no caso, a maior parte é extensiva, que você desmata uma área gigante, ou já pega uma área que está desmatada, faz pasto e põe um boi lá. Entendeu? Não é tanto esse caso, mas é uma pecuária industrializada, porque a gente pode chamar assim, porque ela tem uma lógica industrial. Em termos dos seus fluxos de matéria e energia, da sua organização, não é uma pecuária familiar. Né? Então, quando eu estou falando, toda essa palestra vai ser sobre essa pecuária industrial, que é o que alimenta a maior parte do fluxo, tanto no Brasil como no mundo, como exportação, mais de 90%. Né? Mas não estou falando dos indígenas que pescam peixe, não estou falando dessa galera. Então, assim, atualmente nós somos 7 bilhões de seres humanos, mas todo ano nós criamos e abatemos 70 bilhões de animais terrestres. Imagina, 70 bilhões. 10 vezes mais, para cada ser humano a gente tem 10 animais que são abatidos. Sendo que cada um desses animais vai precisar de terra, vai precisar de alimento, vai precisar de água, vai precisar de espaço. E considera que as projeções são que a demanda por carne ela pode dobrar até 2050. E, por exemplo, tem lugares que a demanda pode subir até 6 vezes mais. Por exemplo, carne de aves na China, as projeções são que a demanda pode subir até 6 vezes em certos lugares da China para a demanda de aves até 2050. Então imagina, a gente cria, alimenta da terra, da água e abate uma quantidade absurda, 10 vezes mais do que a gente tem de ser humano, de animais terrestres. E se a gente for botar os animais aquáticos, peixe que a gente cria em criadouros ou que a gente pesca, esse número explode muito gigante. Isso é só para a gente ter uma noção dessa indústria. Então o que acontece? Por conta disso, por conta dessa indústria massiva, gigantesca, muito maior, aí se você for ver em termos de fluxo de matéria e energia, é uma quantidade muito gigante, né? Porque se você pensar, por mais consumo, pode falar. Não, é que eu tô pensando que a carne justamente está no topo da cadeia, né? Então você tem todo o fitoplâncton e tal. Sim. Então, de todo esse acúmulo de energia, a carne vai ser o último, não vai ser Sim. a plantinha que está na base, né? Tem que sempre a carne lá no final. Tem a ver com isso, talvez? Sim, vou chegar nesse ponto, que é a ineficiência energética da carne. Então, qual que é o ponto? É que, tipo assim, pensa bem, por mais consumista que você seja, quantas roupas você tem? Quantos quilos de roupa você compra por ano? Sei lá, alguns quilos. Agora, quanto de comida você come? A gente come 1 tonelada por ano. E uma quantidade absurda disso, para quem come carne, é carne. Então, assim, é um fluxo de matéria e energia muito grande. Agora, depois eu vou explicar como é diferente você comer essa tonelada de vegetais e o quanto é diferente você comer uma parcela gigante de carne, em termos energéticos, né? Que é exatamente isso que você botou. Por conta dessa quantidade absurda de matéria e energia, de animais que a gente está criando, a pecuária, aí eu estou citando com aspas um relatório da ONU de 2006 de mais de 300 páginas, que é um dos mais completos sobre o tema. A pecuária é uma das principais causas de quase todos os problemas ambientais atuais. Pode ser considerada até a principal causa de todos os problemas ambientais atuais, do nível local ao global. Fecha aspas. Isso é um relatório de 2006 da FAO-ONU, que é a Organização de Agricultura e Comida da ONU, que chama esse relatório chama Livestock Long Share, a sombra do gado, que é sobre os impactos ambientais da pecuária. E nesse relatório tem essa conclusão. E aí tem bilhões de artigos que endossam em cada uma dessas áreas como a pecuária é o que mais causa impacto ambiental no planeta. E aí depois eu vou falar sobre por que ninguém sabe disso. Se a ONU fala,
deveria se chegar, né? Exato. Um órgão regulamentador internacional deveria se chegar, né? Exato. Porque não chega. Tem um fator também, né? Para quem quiser conferir um pouco dessa... Eu vou chegar lá, mas tem o documentário do Cowspiracy, que mostra como que, tipo assim, as ONGs ambientais dos Estados Unidos falam de tudo menos do principal problema e como isso está ligado com uma indústria que meio que fomenta as ONGs, e aí tem uma obscuridade política e econômica por trás disso, muito suja, mas no fim das contas, qual é o ponto? É que não é que se nega que a pecuária causa impacto ambiental, não, mas se dá muita atenção gigantesca para as outras coisas, e aí a população não sabe disso, porque ela lê 1000 artigos sobre reciclagem, 1000 artigos sobre a soja, mas não lê os artigos sobre a pecuária, e não se divulga isso. Então qual que é o ponto? É como no livro do Admirável Mundo Novo. Não é que você nega a verdade, mas você afoga a verdade num mar de relevância. Não estou falando que reciclagem, a soja na Amazônia, não estou falando que esses pontos são irrelevantes, você ir de bicicleta para o seu trabalho para emitir menos gases de efeito estufa, todos esses pontos são importantes e são relevantes, até para um nível pessoal. Só que tem coisas que o bicho está pegando, que são muito mais relevantes. Sim. Entendeu? Por favor, não interpretam dessa forma, tá? Não estou falando que, então... Não, agora eu vou parar de andar de bicicleta. Que se foda tudo. Mas enfim, uso e ocupação do solo. Pra gente ter uma noção, até 50% das... Aqui, ó, todas as informações que eu estou dando as referências científicas embaixo, tá? Que é só ONG muito, tipo ONU e FAO, etc. Ou revistas científicas de nível, etc. Até 50% das terras não cobertas por gelo, ou seja, exclui as terras que são cobertas por gelo, pega todas as terras do planeta, até 50% de tudo isso ou é usado ou já foi degradado pela pecuária. Olha esse dado, só esse dado falar, meu Deus, cacete. Pra gente ter uma noção, 75% das áreas agrícolas do mundo, ou seja, 75% das áreas que a gente pode ter agricultura no mundo, são utilizadas ou para pastagem ou para produção de ração. Então, 1/4 das áreas que a gente pode ter agricultura do mundo, a gente faz agricultura e isso já alimenta o mundo todo. Agora, uma parte gigante disso é para a pecuária, que produz muito pouco alimento. Para a gente ter uma noção aeroespacial aí, pega o mapa mundi. Se a gente juntar todas as terras que a gente tem pastagem no mundo, que são destinadas para pecuária, só pastagem, tá? Não estou nem contando a agricultura que vai virar ração, só pastagem. Se a gente pegar todas as terras que são só pastagem no mundo e juntar num território só, dá a porra do território da África. Dá o continente africano inteiro. Então olha o mapa mundi, a gente tem um continente africano inteiro, só porque as pessoas querem comer carne 2 vezes ao dia. E toda a alimentação de vegetais que as pessoas têm, que é o que realmente alimenta a população, é uma parcela ínfima, pequenininha dessa agricultura. Então, assim, e além disso, 1/3 das terras aráveis do mundo é destinada para o cultivo de grãos que alimenta esses animais, que dá mais ou menos a Europa inteira. Então imagina o mapa mundi, continente africano e a Europa inteira é só dedicado às pessoas comerem carne, entendeu? E assim, se fosse plantação, se fosse proteína vegetal, se fosse outros tipos de produção, não seria então seria a mesma coisa, não, seria uma área absurdamente menor. Isso causa pressão, gera desmatamento, gera etc, que eu já vou falar. Para a gente ter uma noção, são áreas que sejam ao menos são necessárias áreas que sejam ao menos 3 vezes maiores para alimentar uma pessoa que inclua carne, leite e ovos no cardápio do que uma pessoa que se alimenta com uma dieta vegetariana ou uma dieta baseada em plantas. Isso são dados conservadores. Tem artigos que mostram que são necessárias áreas até 10 vezes maiores para alimentar uma pessoa que inclua peixe, carne e ovos no cardápio. A pessoa precisa ter um território gigantesco. Isso, para gerar alimento para ela. Isso, não que a pessoa vai cuidar da terra, mas tipo assim, para cada pessoa que a gente tem uma cidade, a gente vai precisar, aí depende de como a gente se alimenta. Então vocês estão vendo como é diferente, eu já vou chegar lá. No Brasil, por exemplo,
A área destinada para pastagens é 172 milhões de hectares, que equivale a 70% da nossa terra arável, ou seja, terra que a gente pode ter agricultura, ou se a gente pegar o território como um todo, 19% do território nacional. Isso já está desatualizado, o último dado que eu peguei é 23%. Então imagina o Brasil, 23% do Brasil é pastagem. Aí o nego vai virar e falar, mas a soja então deve ser todas as plantações, toda a agricultura, todas as plantações do Brasil não chegam a 7% do território nacional. É praticamente um estado à parte, né? Um estado só do... Exato. Na verdade, dá o território do México. Nossa. A gente tem o México, mais ou menos, né? Aproximadamente. A gente tem o México dentro do Brasil, que é só pastagem, que as pessoas comerem carne, entendeu? E cada pouquinho de carne que as pessoas, que a taxa de consumo de carne aumenta, essa quantidade de território aumenta muito, porque você precisa de muito território. Aí entra essas questões energéticas que você botou, que eu já vou colocar. Por conta disso, a pecuária é a maior causa de desmatamento no planeta, porque é o que mais precisa de território. E aí acaba sendo um dos principais fatores que leva a queimada e até o desmatamento, por exemplo, na Amazônia. 80% do desmatamento da Amazônia, segundo os dados do INPE, com a Embrapa, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em parceria com a Embrapa, 80% do desmatamento da Amazônia é por causa da pecuária. Ou seja, são áreas ou ocupadas para gado ou destinadas ao plantio à ração. A maioria é área ocupada para gado. E a principal atividade que está causando desmatamento da Amazônia e entra no arco do desmatamento, que é a área que está, esse arco aí fictício, que é a área que está entrando dentro da Amazônia. Por exemplo, nesse caso que eu falei da quantidade de territórios, 22% do Brasil é pastagem. Aí vocês vão falar, a agricultura é muito, não chega a 7%. A área urbana está por volta aí de 2%. O que a gente tem mais é a área que ainda pode ser desmatada, que é a áreas verdes, que é 64%, 63%. Entendeu? Ou seja, apesar de ter muito desmatamento, e isso já está afetando o país como um todo, no Brasil a gente ainda tem muito território que pode virar um caos ambiental que ferra o mundo, que nem preciso começar a entrar aqui nos detalhes que a Amazônia é o pulmão do mundo, que ela exporta umidade para tudo quanto é lugar, enfim, não é o caso aqui de eu explicar isso. E isso aí é um dado da galera da agropecuária ainda, né? Que é da galera da Embrapa. É porque você pega o satélite, você enfia lá, não tem como. Você vai ver que o negócio é pastagem. Né? Aí já não tem aonde fugir. Eu acho interessante também, porque se haveria uma necessidade das organizações de pesquisa privadas em se estudar isso. Pensando que, não sei se os interesses seriam contrariados. Eu acho que estudar, não, porque você vê, até a própria Embrapa, ela não pode negar isso. Negar que o desmatamento vira pastagem. Negar que o que mais ocupa território é pecuária. Ela não pode negar isso. Agora, estudar não, a gente tem as informações científicas. A questão principal é trazer isso para o público, colocar isso nas agendas políticas e decidir o que a gente vai fazer com isso. Taxar a carne, não sei o que lá. Depois eu vou entrar em aspectos econômicos também. Mas enfim, aí por exemplo o Cerrado é onde tem a maior atividade pecuária do país. 1/3 do território é pastagem do Cerrado. E aí faz sentido dado aquela quantidade de território que ocupa, né? E aí Mata Atlântica não tem tanto, mas até porque não tem muita Mata Atlântica, mas a criação de gado leiteiro teve uma importância, mas o que mais matou a Mata Atlântica foi os outros ciclos econômicos do Brasil. Pantanal também é a maior parte de desmatamento e ocupação de território, pastagem, pampas, etc. Mas enfim, como um todo, 80% da área desmatada entre 1990 e 2005 no Brasil é para pecuária, é para pastagem. Então assim, não dá. Nossa, 2005. Não dá, e 2005, isso está ainda pior. Não dá para você falar de desmatamento sem falar de carne, sem falar de produção e consumo de carne. Esse é o ponto. Então, enfim, além disso, é um dos maiores. Eu vou passando, porque além disso, é um dos maiores fatores que. É porque eu tenho 90 slides, coisa pra caramba. Então, é o que mais degrada o solo também. Aí, por exemplo, biodiversidade. Qual é a principal causa de perda de biodiversidade no Brasil?
Talvez você saiba, mas talvez não. Eu sei que não é o MST, não é o MST que vai. Não é o MST. Tenho certeza que não é isso. Não é o MST, mas tipo em termos de dinâmica, não estou falando de setor econômico, esquece pecuária. Tá. O que mais causa perda da biodiversidade, diria que até no mundo, é a perda de habitats. E aí eu mostrei para vocês o que mais ocupa território no mundo e o que mais causa desmatamento no mundo. O que mais causa perda de território no mundo? Pecuária. Logo, é o fator, aí vamos citar esse relatório de 2006 da FAO. No cenário atual, é o fator antropogênico de maior impacto sobre a atual taxa de extinção do planeta. Ou seja, é uma das principais responsáveis pelo cenário atual, que é a extinção de espécies em massa que a gente tem no mundo, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente está passando pelo 6º evento de extinção em massa do planeta. Só que a primeira vez... Nesse exato momento. Meu Deus do céu. É um evento, é um momento onde onde tem uma queda gigantesca na biodiversidade do planeta. Todos os eventos que a gente teve no planeta, dinossauros e não sei o que lá, e outros organismos, foram eventos geoclimáticos que tiveram que aí teve extinção em massa. Agora é o primeiro evento de extinção em massa que é causado por uma espécie, que é pelos seres humanos. E o que mais causa esse evento? E aí eu tenho mais dados, além disso, além da ocupação de território em si, você tem caça porque você vai ter um gado lá, você não quer que tenha biodiversidade perto, você não quer os predadores perto para predar seu gado, aí a primeira coisa que você faz, você põe uma fazenda, se tem onça perto, você vai caçar as onças e... Isso aqui é um bisão? Isso é um bisão americano, foi quase extinto. Você tá usando um casaquinho, né? Adoro. Aí tem vários animais que foram quase extintos. Então, enfim, falando em biodiversidade, né, tem texto sobre isso no meu site também. Calcula-se que um estilo de vida mundial sem carne impediria até mais 60% da perda de biodiversidade futura, isso até 2050. Então imagina toda a perda da biodiversidade que você vai ter. Só uma ação simples, pessoal, de mudança de consumo, que nem precisa de políticas internacionais e acordo com isso, uma mudança simples poderia evitar a perda de 60% da biodiversidade futura. Aí eu lanço o desafio, me dá algum tipo de ação pessoal nesse nível tão pequena que tem um impacto tão grande. Duvido. A não ser que você fale, vou morar na árvore e viver de luz, né? Ninguém mais consome, sei lá. Vou sair desse planeta aqui. Tem uma ação que eu vi, só que eu achei ela muito apelativa. Era não ter mais filhos. Aí eu falei, aí você tá apelando, cara. Que era para gases de efeito estufa. Tá lá, ações que reduzem emissão de gases de efeito estufa. Aí tinha um que era... Aí eu olhei lá e falei, nossa, cortar carne tá muito pra baixo, né? Não tá pra cima. Aí eu fui ver, tinha umas ações não ter mais filhos. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Super possível. Acabar com a raça humana. Acabar com a raça humana. Então assim, vamos falar de evitar desmatamento. O que vem na cabeça de vocês baseado em tudo que vocês viram de mídia, de reportagem até hoje? Vem aí, soja, madeira de reflorestamento, que é significativo? É importante? Agora, falar disso sem falar do principal fator é tão inútil quanto dar soco em ponta de faca, né? E aí eu pergunto para vocês, a quem interessa que a gente não saiba disso, né? Aí a mesma coisa com, por exemplo, consumo de recursos naturais. Aí dá pra gente falar de alimentos. 1 kg de carne, para produzir 1 kg de carne são necessários pelo menos 7 kg de ração. Ou seja, como eu mostrei, tem uma Europa inteira de plantação, em termos de território. O tamanho da Europa que a gente tem no mundo de plantação, que é só para suprir gado que come ração. Que não é esse gado, a maior parte do gado brasileiro, que come pasto, entendeu? Então, 97% de farelo de soja, 60% da produção global de cevada e milho são usados para alimentar animal de corte. Isso vira
muito alimento? Não, uma quantidade, em termos de peso, em termos de calorias também, uma quantidade absurda disso se perde, porque o animal faz cocô, isso vai virar dejeto, então é muito alimento que acaba virando, muitos grãos, muita ração, que acaba virando pouca carne. Então para cada quilo de carne que você produz, você vai alimentar um pessoalzinho lá, você perdeu 6, 7, tem artigos que falam até 15 quilos de grãos, entendeu? Então é uma forma de se alimentar muito ineficiente. E aí entra o ponto que você falou, desculpa. Não, para quem bebe, né, essa cevada não está sendo utilizada para outra coisa, né? Poderia estar sendo utilizada para fazer bebidas, né? Então você pode pensar nisso também. Eu adorei. Quem não gosta de comer, então pelo menos usa cevada para outra coisa. Exato. Cancela o churrasco, mas não cancela a cerveja. Tá vendo? Você pode substituir a carne pelo... E aí por que isso acontece? Aí a gente vai para a biologia básica, que você deve estar bem fresco na sua cabeça. A gente tem os níveis tróficos, né, que são os produtores, que são os vegetais, os consumidores primários, que são herbívoros. Quando a gente se alimenta de um nível trófico ou do outro, tem uma diferença energética gigante. Porque a energia para você alimentar um nível trófico, como é que eu posso explicar? Ela supre uma quantidade muito menor de biomassa do nível trófico seguinte. Então, por exemplo, uma quantidade absurdamente gigante de produtores, que são os vegetais, supre uma quantidade muito pequena de consumidores primários, que supre uma quantidade infimamente pequena de consumidores secundários, são os predadores desses herbívoros. Por isso que, assim, até em termos de população biológica, você nunca vai ter um local que vai ter quantidades gigantes de predadores. Sempre os predadores são infinitesimamente, não, infinitésima estou exagerando, mas uma quantidade muitas vezes menores de indivíduos do que as presas. E aí quando a gente... Porque senão não teria alimento para todo mundo. Exato. Então, para a gente manter um pouco de herbívoros, né, que são os animais que comem, que a gente está mantendo, que a gente quer comer, a gente precisa de uma produção vegetal gigante. Ou uma produção de grãos, que vai virar ração, ou um território gigantesco para virar pasto. Entendeu? E aí, por isso, a gente ter aquele território gigante e comer ele, em termos de vegetal, você teria muito mais alimentos do que você usar isso para criar animais, porque você vai ter uma quantidade muito pequena de animais, porque a maior parte da energia, vou dar exemplos matemáticos, fica mais fácil. Tem aqui uma tabela de eficiência energética dos alimentos. Por exemplo, quando a gente planta, para cada caloria de milho que a gente planta, aquela plantação vai devolver 250% de calorias. Então, para cada caloria de milho que eu planto, eu vou receber 2,5 calorias de milho. O que isso significa? Que o milho ele capta energia do sol e transforma isso em alimento. Então, eu tenho um ganho positivo aí. Agora, para cada caloria de carne bovina alimentada com grãos que eu estou criando, eu vou ter só 6% dessa caloria de volta para mim. O que significa isso? Que, digamos que eu estou alimentando os bois para cada 100 gramas de grão, 100 calorias, desculpa, que eu alimento os bois de grão, eu vou ter só 6 calorias de carne no fim das contas. Então eu tenho uma perda energética gigante. Então é um alimento que se perde energia, porque ele não capta energia do sol. Essa energia que ele capta, que o boi comeu, vai virar cocô, vai virar xixi, vira calor para ele sobreviver os processos metabólicos dele. Então você perde muita energia. E isso tudo vira poluição, vira dejeto, vira outras coisas que eu vou entrar. Então, como eu falei, é muito diferente você se alimentar disso ou você se alimentar disso. Eu estou apontando para os produtores e para os consumidores primários. E se eu quiser um pouquinho, digamos que eu queira dobrar meu consumo de consumidores primários, o que eu preciso? Eu preciso de outra barra gigante dessa aqui. Por isso eu vou ter um consumo gigante. Por isso que comer um pouquinho mais de carne faz uma diferença absurda no meio ambiente. Está me convencendo. Aí dá uma comprovação científica disso. Eu já dei a teórica, né? Agora indo para a realidade. Estudo do Imaflora de 2015
Uma Flora, ele cuida desse estudo, fala sobre a agricultura, a funcionalidade da agricultura, da agropecuária brasileira. A produção de proteína pela agricultura foi 25 vezes, estou citando entre aspas, tá? Esse artigo. A produção de proteína pela agricultura foi 25 vezes maior que a pecuária, ocupando uma área 2,5 vezes menor. Então a agricultura ocupa uma área imensamente menor e produz muito mais proteína com essa área. Chabola. E aí dá para falar, por exemplo, de poluição das águas, também por conta de movimento. O que é isso aqui? É um rio? Isso aqui é qual? Esse? Esse aqui é um cano que está saindo de um abatedouro. Aí tá vendo? Tem víscera de animal, um monte de coisa. E aqui é dejeto dos animais que acaba vindo pro lençol freático. O setor da pecuária é também provavelmente a maior fonte de poluição de água do planeta. Não vou entrar em detalhes também, mas tem uma quantidade absurda de dejetos que a pecuária gera. Poluição das águas urbana é importante, ainda mais porque a gente está perto do rio que a gente está poluindo e tal. Só que o que mais gera poluição das águas no mundo é a pecuária. Porque aí você tem dejetos de animais, você tem rejeitos do abate e até os próprios fertilizantes e defensivos agrícolas para a produção de alimentos que vai para a pecuária. Lixo também, a maior parte dos resíduos sólidos, isso aqui é de uma entrevista do Maurício Waldman na Folha, de 2010, se não me engano. A gente fala assim, nossa, precisamos reciclar, é importante reciclar, é importante, mas qual é a porcentagem de resíduos sólidos urbanos? Ainda mais importante essa questão de resíduos sólidos na cidade, porque é o que a gente está em contato, e dá doença, dá não sei o que lá. Só que quanto que a cidade, quanto que a gente gera de lixo doméstico? 2,5% do lixo que é gerado no mundo é lixo doméstico. 38% mineração e 39% pecuária. Então olha a diferença. Entendeu? Novamente, é importante cuidar disso. Não vai sair jogando. Não vai sair jogando lixo pela janela. Mas tenha noção que o que afeta mais é isso aqui. E a mineração também. Agora aqui é uma questão fácil de resolver. Muda um pouco a proteína da população. Consome menos carne. Isso aqui é mais complicado de resolver. Por quê? Porque a sociedade precisa de iPhone, precisa de metal, precisa de construção, né? Então é uma coisa mais essencial do que isso, ao meu ver. Aí a gente entra em áreas de discussão cultural, não, mas a carne é essencial para certas culturas, etc e tal. Eu não sou sociólogo, então... discussão é por aí. Enfim, aí tem outros dados. Dejetos suínos têm um potencial poluidor 250 vezes maior que o esgoto doméstico. Uma granja pode se igualar a uma cidade em termos de dejetos, etc. O que mais gera zonas mortas também, nos oceanos. E aí poluição da atmosfera, né? Também por conta que vocês viram, aí gera muitos gases para a atmosfera, tanto por conta do desmatamento, que você desmata e isso libera carbono, quanto as emissões diretas de gases do efeito estufa, que, por exemplo, as vacas geram metano. E o dejeto das vacas gera óxido nitroso, N2O, que é um gás do efeito estufa também. Só uma coisa, não sei se faz sentido, mas essas emissões também são uma forma de perder energia. Isso. Também poderia ser ligado com essa perda energética ao longo da cadeia. Perfeito. Essa energia toda que é colocada e desperdiçada, entre aspas, ela é desperdiçada no sentido que não vira alimento, mas vira poluição, vira dejeto, vira rejeito, vira lixo, vira diversas coisas, né? Porque você pega uma indústria tão massiva que ocupa tanto território, tem tanta coisa, tem um fluxo tão grande de energia e causa tantas transformações no habitat e meio ambiente, tem o seu output, tem suas externalidades. E como ela é tão massiva, não é um sistema fechado, e como ela é tão massiva, essas externalidades vão ser massivas também. E por conta disso, depende de como você vê, mas ela pode ser considerada no Brasil, sem dúvida, é o que mais emite gases do efeito estufa, que é o que causa mudanças climáticas. Mas tem uma controvérsia muito interessante, muito gigante sobre isso, porque depende de como você vê. Se você considera só as emissões diretas da pecuária,
a pecuária causa 18% das emissões globais de gases do efeito estufa. Então, 18% do aquecimento global põe na conta da pecuária. Para a gente ter uma noção de comparativo, parece pouco 18%. Só que nessa mesma metodologia, as emissões do setor de transportes, que a gente sempre fala, nossa, emissão do efeito estufa, os carros de transporte, é só 13%. Então é muito pouco, 13 com 18. Então a pecuária ganha mesmo nessa metodologia conservadora. Agora, se você botar as mudanças de uso do solo nessa conta, aí vai para mais 51%. Né, que tem, por exemplo, esse estudo do World Watch Institute, 2009, que fala que 50% das emissões globais de gases do efeito estufa anuais são da pecuária. Então, enfim, é o principal problema ambiental no planeta. Né? E aí, por exemplo, por que o metano causa tanto impacto? Uma molécula de CO2, uma molécula de metano equivale a 72 moléculas de CO2 em termos de efeito estufa. Isso aqui é do IPCC, tá? Que é a principal autoridade de mudança climática no mundo. Aqui a gente pode ver uma molécula de metano, o dióxido de carbono tem peso 1. Uma molécula de metano tem peso 72 em cima do dióxido de carbono. Então, se você está lá com seu carrinho, você emite bilhões de moléculas de CO2, mas pegamos, para cada molécula que você emite de gás de CO2 com o seu carrinho, uma molécula que o boi emitiu de gás, porque ele é ruminante, então ele arrota e solta punzinho, e isso é CO2, uma molécula dessa equivale a 72 do seu carro. Então você vê a disparidade aí. Que significância. Também óxido nitroso, que isso aqui é cocô de vaca, gera óxido nitroso. E outros tipos de óxido nitroso tem um potencial de 310 de gás do efeito estufa. O peito da vaca, então, produz 72 vezes mais. É mais o arroto dela, porque ela fica ruminando e sai mais pela boca, mas também tem pum aí. Nossa! 72 vezes mais. Elas são lindas, maravilhosas. O problema é que a gente superpopulou o mundo de vaca. Né? É verdade. Agora, também combustíveis fósseis, em todo o processo produtivo, produzir 1 kg de carne consome 3 vezes mais combustíveis fósseis do que 1 kg de alimentos de origem vegetal. Então, enfim, como é que a gente vai pensar em frear o aquecimento global? Nossa, é interessante diminuir as emissões de cálcio, até porque tem problemas de saúde ligados com poluição dos carros, problemas de saúde dos pulmões e tal. É interessante sim, só que o que provavelmente está mais causando gases de efeito estufa. E a gente não sabe disso. E quem interessa isso a gente saber? Só para a gente ter uma noção, em termos de cenários, tem um artigo de 2015 de pesquisadores da Universidade de Oxford, publicado nessa PNAS, que é essa revista científica. Eles colocam vários cenários, mas, por exemplo, eu vou falar um deles, que é tipo, caso haja uma redução global no consumo de carne, eles estimam que 5,1 milhões de vidas humanas seriam salvas até 2050 por conta de evitar problemas de saúde ligados com o consumo de carne vermelha. Teria uma diminuição global em gases de efeito estufa de até 29% e uma economia de 735 bilhões por ano em termos de saúde pública. Num cenário onde, mundialmente todo mundo parou de comer carne, que eu acho impossível, mas é interessante para a gente ver, você teria 8,1 milhões de vidas salvas até 2050 e com isso você teria uma diminuição de 70% das emissões globais de gás do efeito estufa. Tem alguma essa redução do consumo? Essa redução é mais ou menos assim, pega os países de primeiro, quem consome mais carne? São os países de primeiro mundo. Eu odeio esse termo, né? Países de primeiro mundo, países envolvidos. Mas é assim, Estados Unidos, Europa, etc., a galera mais rica. Pega essa galera mais rica, se todo mundo começar a consumir carne nos padrões mais ou menos do Brasil, produtos de origem animal de modo geral, nos padrões do que um brasileiro mais pobre consome, é uma redução. Se houver essa redução, já tem essa consequência absurda. E aí, por exemplo, tem esse cenário que todo mundo parou de comer carne, que você ia ter uma diminuição de 70% das emissões, praticamente frear o aquecimento global. Para você ter uma noção, os acordos climáticos globais governamentais estão lutando aí para diminuir 30%,
40%, às vezes até 20% das emissões no país. E olha, você consegue isso só com uma ação individual, sem acordos econômicos com indústrias e políticos dificílimos, assim. Não existe muita justificativa, porque o que, por exemplo, se alega para a redução do uso do carro é porque muitas vezes é cultural. E a carne também é cultural, né? Mas aí o entrave... Exato. Então, assim, é um pouco daquilo que eu falei. É importante, só que se você botar no cenário como um todo, não falando em gases de efeito estufa, mas falando de desmatamento, falando dos outros problemas, é meio irrelevante. Então, assim, é você... E aí eu vou chegar num ponto que é a parte política da coisa. Quem está por trás das ONGs, quem está por trás da política, até da nossa nação, da mídia, eles investem para você prestar atenção nos outros problemas. Vão até investir em pesquisador que vai falar mais de o problema. E aí, não, isso aqui está falando de pecuária, ok, tá, beleza. E não investe sobre isso, não faz matéria de jornal sobre isso. E isso interessa para eles. Interessa economicamente para as pessoas ricas. Porque é um potencial destrutivo absurdo. Porque também a propriedade social ela tem uma função social. A propriedade tem uma função social. Então, as empresas são obrigadas por lei a demonstrar um papel social. Só que ela não vai demonstrar um papel social que refute o próprio produto que ela está vendendo. Exato. Então, exato. Sabe quem alavancou a Friboi no Brasil? Foi um investimento massivo que foi feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável. A Friboi, que é do filho do Lula. Foi desenvolvimento sustentável não, de desenvolvimento social, o BNDES. O que acontece? O BNDES injetou dinheiro na pecuária. E uma parte do dinheiro do BNDES é para projetos de melhoria ambiental. Só que eu tenho dados aqui que mostram que para cada 1 milhão de receita que você tem em pecuária, você tem 22 milhões de reais em impactos ambientais que não estão contabilizados naquele produto. Soja não chega nem a 5 milhões. Então, para cada milhão que eu gero de grana, olha que legal, gerou 1 milhão para a economia, você tem 22 milhões que vai ferrar a natureza, virar doenças para a população, poluir a água, contribuir para as mudanças climáticas, desequilibrar o ecossistema, que desequilibra a economia, que desequilibra a sociedade, que pode levar a colapsos no futuro. Então, 22 milhões de reais de prejuízo para cada lucro que você tem com impacto ambiental. Agora, e ao mesmo tempo o BNDES está investindo dinheiro com agroecologia, com melhoria ambiental, só que ele está injetando dinheiro muito mais de maneira negativa, e por acaso ele é um dos acionistas principais da JBS. O Banco Nacional do Desenvolvimento Social é um dos acionistas. Tem toda uma discussão sobre isso, né, sobre a Friboi. Isso, eu tenho um texto muito legal com o Paulo. O crescimento dela é justamente se utilizando as estruturas do Estado para conseguir enriquecer nosso. E apropriar isso em forma de capital. É dinheiro que em teoria, é para desenvolvimento social. Virando pão de vaca e... É imposto, digamos assim, é dinheiro social. Na verdade é um dinheiro do investimento, tal, que foi lucrando, etc. Mas é dinheiro do governo, que em teoria teria aqui para desenvolvimento social, ó, o nome do banco, só que acaba virando 1 milhão de reais em lucro. 1 milhão, eu estou falando para botar a conta, né? Globalmente é muito mais que isso, mas 1 milhão vira lucro no bolso de poucas pessoas e contabiliza para a economia do Estado, e vira 22 milhões no nosso rabo e no rabo da natureza, entendeu? Quem é mais pobre, a população mais pobre que sofre mais com os problemas ambientais. Isso tem artigos e artigos comprovando isso. Aí no fim eles ficam fazendo algumas atividades sustentáveis lá para isso que está fazendo alguma coisa. Exato. Pode ser que eles até não fingem, mas que eles acreditam naquilo, mas que eles estão sendo contraproducentes, que eles estão sendo. Eu acho que eles fingem. Até aqui eu peguei um site da USP, né? Vocês viram os dados que eu dei para você, USP, site falando de efeito estufa de química ambiental, né? Site que em teoria é para o público. Aqui vão umas dicas para você tornar um cidadão empresarialmente. Não aceite sacolas plásticas, só aceite uma sacola plástica, reduz a energia, a água, reciclagem de alumínio, ande até o trabalho. É legal. Agora sim, olha os pesos das coisas. É importante pensar, né? Toda afirmação tem uma filosofia de conhecimento por trás. Exato. Então, nada surge assim, nada é extremamente positivo, é um conhecimento... Qual é o jeito mais estratégico de eu fazer
você fazer o que eu quero. Não é pegar essa televisão e cobrir. E falar, não existe televisão aqui. Não é pegar o elefante no meio da sala e tapar seu olho e falar, não tem elefante, não olha pro elefante na sala de estar. É eu virar a tua cara para a parede e falar, Will, fica olhando para esse baldezinho aqui, olha como é que ele é interessante. É desviar a sua atenção. E a atenção do que devia ser dado está sendo desviado. Aqueles velhos dados, né? Para cada quilo de carne você precisa de 15.500 litros de água. E aí você fala que, tipo, imagina um hambúrguer dá, tipo, 2 meses de banho, aí você tá brigando, é importante economizar água. Um hambúrguer dá 2 meses de banho. Nossa Senhora! Então assim, você tá brigando com seu vizinho lá, não usa água para lavar a calçada. Ok, ainda mais em tempos de crise hídrica, não sei o que lá, mas põe isso na conta como um todo. Entende? Um hambúrguer que você come é 2 meses de banho, que é água virtual, que está naquele coisa, que é um conceito tipo a água necessária para fazer aquele produto. Que aí tá na planta que o boi comeu, Isso, tá que o boi bebeu. Perfeito. E aí vai. Perfeito. Na descendentação do animal, na agricultura, etc, etc. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos economizar água agindo no que realmente... Não! Vamos fazer xixi no banho, que nem essa campanha da SOS Mata Atlântica, que assim, a SOS Mata Atlântica é super séria, é super legal, não sei o que lá, mas eles têm essa campanha de fazer xixi no banho, que foi indicada para mais um prêmio internacional. É legal? É legal. Agora sim, isso é irrelevante, cara. Totalmente, né? Faça xixi no banho, lógico, né? Faça xixi no banho. É engraçado como todos os problemas são jogados no indivíduo mesmo. As corporações nunca têm problema de nada, né? Então, até no indivíduo, o que eu estou falando aqui é algo que está ligado ao indivíduo, que é o consumo de carne. Só que assim, é algo que tem um potencial gigante, entende? Gigante do indivíduo. É que fazer xixi no banho não vai dar prejuízo a ninguém, sabe? Parar de comer carne vai dar. Só que é muito mais significativo em termos ambientais. Né? E aí essa campanha está sendo indicada para prêmio. Cara, não merece um prêmio, me dá o prêmio. Que prêmio que é esse? Que prêmio que é esse, velho? É um prêmio internacional. Nossa, deve ser da Organização Mundial de Pessoas que fazem xixi no banho, né? Só pode. Deve ser o prêmio mundial da irrelevância, né? Enfim, aí eu não vou entrar nisso aqui, mas a gente pode relacionar a crise hídrica com o desmatamento da Amazônia, por causa que a umidade que vem da Amazônia alimenta as nossas chuvas. Então a carne que a gente come, que vem da Amazônia, que é o que causa o desmatamento, que está fudendo a umidade, que a Amazônia joga umidade para a atmosfera, que vem para o sudeste, vira chuva. E essa chuva a gente não está tendo, e está tendo crise hídrica, entende? Como as pessoas não relacionam a carne que ela está comendo com a crise hídrica, mas você está comendo, a sociedade como todo está comendo mais carne, ela vai ficar sem água, entendeu? Não só pela água que é gasta lá, que a gente viu os 15.500 litros de água, mas pelo desmatamento. E aí dá para ligar com várias coisas, eu acho isso até muito bonito da ciência ambiental, fazer essas relações. Uma coisa, dá para saber, tipo assim, tem alguma forma de saber... Tipo assim, se lá em São Paulo, aonde que tem mais consumo de carne? Se é tipo no centro, se é na periferia? Adoraria ver um artigo científico sobre isso. O que eu sei te dizer é que assim, a maior parte do consumo de recursos, e aí você coloca carne, é no urbano, né? Que é onde tem mais pessoa. As cidades consomem 75% aproximadamente dos recursos do mundo, todos os tipos de recursos. E o que acontece? O que eu sei te falar é aonde quem consome mais carne e aonde está aquele crescimento que eu falei até 2050. Infelizmente, quando populações mais pobres não consomem muita carne, até porque tem um custo um pouco mais elevado, dependendo do local e tal. Mas quando a pessoa começa a ganhar mais carne, tem vários estudos sobre isso. Quando começa a ganhar mais dinheiro, ela começa a comprar mais carne, infelizmente. E apesar de ter crescimento da população e também o consumo crescer por causa disso, aquele crescimento gigante que a gente viu até 2050, que pode até dobrar, não vai vir por conta do aumento da população, mas porque você tem classes médias em países emergentes que tem muita gente, Brasil, China, Índia, que está consumindo cada vez mais carne, e esse crescimento vai vir aí, não vem da Europa nem dos Estados Unidos, porque eles já comem um talo de carne, já estão no talo de
Agora, se o mundo inteiro resolver comer carne, não tem planeta que aguente. E os países desenvolvidos, põe aspas aí, eu odeio esse termo, os países desenvolvidos já estão errados, porque eles já estão consumindo os recursos dos outros países. Eu falei isso porque, sei lá, quando você pensa na crise hídrica, e você vai ver até hoje, tem algumas regiões que estão sofrendo tipo de corte de água na periferia. Exato. Sabe? Exato. E aí a galera que mais consome carne, tipo, está no centro, e aí quem sofre com isso é a galera que está na periferia, sabe? Tipo... É que são fluxos muito complexos, sabe? É que aqui eu apontei só que tem muita coisa. Tem, por exemplo, o desmatamento perto de mananciais que atrapalha eles a fixarem a água. Tem muita coisa para dizer que é a crise hídrica. Mas o ponto é que, assim, consome muita água, né? Agora, falar que tipo, o pessoal come carne no centro é culpado por ter crise hídrica na periferia é pegar só uma dessas relações. Então é muito simplista, mas assim, olhando fluxos mais globais, mais gerais, os países que consomem muita proteína animal é os que mais estão destruindo o meio ambiente. Entendeu? Que são esses países de primeiro mundo, né? Nossa, esse termo é muito ruim, né? Você não tem um termo... Pior que eu não vi que comem carne, mas... Não, todos comem carne. Todos comem carne. Mas tem cada vez mais gente vegetariana. 10% da Alemanha já é vegetariana. Né? Tá crescendo. Enfim, aí tem os impactos dos oceanos também, que tipo, estima-se que até 2050 metade das espécies que são pescadas não vão estar viáveis em termos econômicos, vão estar tipo, já beirando a extinção. Aí eu vou pular isso, que é aí tem os problemas dos oceanos. Então assim, mas a pecuária não é essencial para a economia? Como eu falei, ela gera dinheiro no bolso de pequenas pessoas. Um pequeno produtor, se não é beneficiado, o médio produtor não é beneficiado. As grandes empresas são beneficiadas, e para cada 1 milhão de receita que a gente tem com pecuária extensiva, você tem 22 milhões de reais que a gente tem impacto ambiental, que não vai no preço do produto. Isso é 22 milhões de reais em impacto ambiental que acaba ferrando com a nossa vida, com a nossa qualidade de vida, com a sociedade, e causa todos esses impactos ambientais. Fiquei curioso. Essa publicação. Eu fiquei curioso se é possível você estimar isso, assim, como é que fez para estimar esses 22 milhões de impacto ambiental? É o pessoal da economia ecológica, né? Mas você vê, é o próprio Conselho Empresarial de Desenvolvimento Sustentável que fez esse... É uma agência, uma daquelas agências que autorregulam o empresariado. Eu não conheço eles a fundo, mas eu sei que eles, enfim, são um conselho de empresa para o desenvolvimento sustentável. Eles fizeram esse estudo com a AGIS, que é a Agência Alemã para a Cooperação Internacional. Estudo muito interessante. Mas assim, dá para você... Aí você pode questionar? Você pode. Mas assim, dá para você quantificar... É uma estimativa, né? É uma estimativa, é botar em termos econômicos quanto vale os serviços ambientais e botar eles na conta. Aí você fala, mas se toda a pecuária fosse virar soja, já vimos que não ia ser nem metade do território, nem metade... Se toda essa quantidade de proteína fosse produzida como vegetal e não como animal, ia ter um impacto absurdamente menor. E nesse estudo eles falam, para cada milhão com a soja mais podre que você tem no Brasil, transgênica, com agrotóxico, os impactos ambientais não chegam a 5 a 7 milhões. Então olha a diferença, olha o quão mais impactante é você se alimentar de animais do que de vegetais. Eu vou pular isso aqui. Também está ligado com o trabalho escravo no Brasil. Por quê? Porque eles são do mal, eles falam, vamos gerar trabalho escravo. Não, porque vocês viram, é muito território, é muito trabalho, e é um trabalho que você precisa de menos mecanização. O que acontece? Você tem uma plantação absurdamente gigante. Você não vai contratar 1 milhão de nego para ficar catando soja com a mão. Você vai comprar uma máquina agrária e você vai contratar um técnico que não vai ter vulnerabilidade social para mexer naquela máquina. Agora, você tem para abrir pasto, para cuidar de gado, você pode ter trabalho escravo com mais facilidade. Por isso, por exemplo, 80% das ocorrências em 2012 de trabalho escravo registradas pela Polícia Federal é pecuária. Então, assim, você fica, e o desenvolvimento, né? Aí eu vou pular também isso aqui, porque então não é só questão de fazer uma pecuária sustentável. O ponto é que não dá para você fazer uma pecuária sustentável. Dá para você fazer? Dá para você fazer ai caralho, como é que é o nome?
Gente, como é que era? Não sei. Não, quando você faz agroecologia, mas você faz agroflorestas casadas com pastagem. Dá pra você fazer? E é muito interessante, eu acho que a pecuária do futuro, quem comer carne tem que ser isso aí? Sim. Agora isso aqui não... alguém tá tirando foto ali, tudo bem? Justo. Agora isso aqui não dá conta das taxas gigantes de consumo que a gente tem. Entendeu? Porque, por exemplo, se a gente fosse ter uma agrofloresta de pecuária fica à vontade. Tá tirando foto do CCJ? Que legal. Fazer relatório do dia das atividades. Você não tem e-mail pra mim mandar essas fotos? Não, posso mandar se quiser. Pode? Se eu anotar seu e-mail, você... Qual que é o seu? Mas você vai me mandar mesmo? Manda. Tá, aqui ó. Deixa eu te dar um cartão, eu tenho um cartãozinho, aí você me escreve. Umas duas ou três só pra... Pode postar as fotos à vontade. A gente não vai postar, não sei se vai postar, mas tá. Pra nosso controle de... Se você puder me mandar, eu vou ficar muito agradecido. Eu mando sim. Então, aí, enfim, se a gente fosse alimentar a demanda dos Estados Unidos com pastagem sustentável, a demanda de carne deles com pastagem sustentável, você ia ter que cobrir o território dos Estados Unidos inteiro com pastagem sustentável, inteiro. Tirar montanha, tirar cidade, tirar tudo só para fazer isso para poder alimentar a demanda deles, porque precisa de muito território, entendeu? Não é muito boi. Para ser minimamente sustentável, para ter uma quantidade de bois que aquele ecossistema absorve os impactos. Então, entendeu? O ponto aqui, você pode fazer pecuária sustentável? Pode, mas ela não dá conta das demandas atuais de consumo de carne, quem dirá dessas futuras. Ou seja, é necessário que a gente tenha uma redução no consumo de carnes. O que é isso? Eu estou mostrando uma foto de um hambúrguer. É um hambúrguer. O que é isso? Vamos ver se vocês adivinham. Vamos ver se vocês adivinham. É um hambúrguer de... não sei, não dá pra saber, mas é muito parecido com carne. A textura é muito parecida. Isso é uma das possíveis soluções tecnológicas para o futuro. É um hambúrguer suíço feito de larvas. É de bicho da farinha. E ele já é vendido e comercializado. Obrigado, professor. Desculpa atrapalhar. Imagina. Me chamam de professor. Então é um hambúrguer suíço de bicho da farinha. Uma das soluções que a gente tem para esse panorama, como eu falei, pecuária sustentável não dá conta. É produção de carne, é a famosa entomofagia, produção de carne e produção de proteína animal de modo geral. Não sei se carne seria o termo, né? Mas proteína animal de modo geral com insetos. O que acontece? Sabe aquela disparidade ambiental que eu mostrei lá, aquela disparidade energética? Quando a gente está falando de peixes e frangos, diminui, mas ainda é muito poluição, é muito recurso, etc. Agora, quando a gente está falando de insetos, essa disparidade cai muito. Então, digamos que insetos são uma proteína animal muito mais sustentável. Agora, para você adotar isso aqui no Brasil, para as pessoas começarem a comer hambúrguer de barata, eu acho que é muito mais fácil, é muito mais difícil você implementar isso culturalmente do que as pessoas reduzirem o consumo de carne. E esse outro hambúrguer aqui, do que é? Esse é de carne humana. Esse é de carne humana. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Do que é esse? Para cada boi que é abatido, abate uma pessoa e aí faz um hambúrguer e aí compara. Aí compensa, não, brincadeira. Esse aqui é um hambúrguer, é uma carne in vitro. Hambúrguer produzido no laboratório. Então, assim, ainda não tem muitos artigos sobre a quantidade de recursos, sobre o quão sustentável, mas pode ser que no futuro, e é extremamente caro, não é viável econômica e tecnologicamente, mas pode ser que no futuro a tecnologia avance e isso aqui seja viável e esse seja o futuro de carne da humanidade. Pode ser, não sei. Né? O melhor é que faz na placa de Petri e aí já sai em forma de hambúrguer. Muito bom, né? Já sai. Mas eu não tinha reparado nisso. Esse aqui foi produzido pela Universidade de Maastricht, né? Ele foi feito lá. Assim. O cara que provou falou que
gosto é igual. É literalmente gastronomia molecular, né? Você junta as Exato. coisas, né? Exato. Esse aí é aquele que eles estavam usando célula embrionária? Isso, perfeito. Eu vi em algum lugar isso. Perfeito, você deve saber melhor os detalhes de como produzir. Eu não sou biólogo, então eu não tenho tanto, mas escrevi um pouco sobre ele. Mas enfim, desafios. Economicamente é inviável, por enquanto tecnologicamente ainda é viável, né? Enfim, você tem hambúrguer de inseto, você tem, sei lá, eu prefiro comer grão de bico, eu acho muito mais simples. Eu acho uma solução mais simples, barata e viável. Se você dissesse que a gente ia comer barato, eu ia ficar chateado. Mas tem outras soluções. Então, assim, com a ajuda de todo esse conhecimento científico, agora vocês conseguem fazer, lembra aquilo que eu falei para vocês das relações? Vocês fazem relações melhor, relação com a carne, com perda da biodiversidade, desmatamento, consumo de recursos e todos esses problemas ambientais, né? Lembrando que todos esses problemas ambientais não são coisas isoladas. A mudança climática vai levar a mais perda da biodiversidade, e o desmatamento também, como vocês viram, que causa perda da biodiversidade. E tudo isso vai afetar os recursos ecossistêmicos. E, por exemplo, se a gente tiver menos biodiversidade, por exemplo, se tiver desaparecimento de abelhas, que é um problema ambiental sério, uma boa parte dos alimentos que a gente produz vai para o saco, porque a gente precisa de abelhas. Então, assim, não vai ter mais maracujá, não vai ter mais a planta Y, não vai ter mais a fruta X, porque a polinização deles depende do serviço ecossistêmico da abelha. Não dá para polinizar ela sem abelhas. E aí, por exemplo, a gente fala da questão indígena, ninguém relaciona com a carne, mas o que mais está causando pressão na Amazônia e em outros biomas também, e pressão nas terras indígenas, é a pecuária, que é o que mais mata e mais ocupa território. Então está correlacionado. E aí você pode correlacionar com tudo, com recursos hídricos, como a gente fez. E essa eu acho que é a beleza da ciência ambiental, estabelecer essas relações, mostrar para as pessoas e deixar elas tomarem as decisões. E aí dá para a gente ir estabelecendo relações e mais relações. Por que eu não sabia disso? Por um lado, é um tabu discutir consumo de carne na sociedade. Eu vejo isso porque muitas vezes eu vou discutir o consumo, as pessoas não querem. Não, mas meu bife ninguém mexe, etc. e tal, mas tem que ser discutido. E por lado, você tem um lobby e interesse das ONGs em cima da ciência, da mídia, nas ONGs, etc. Mas o interesse e o lobby dessas indústrias que são multibilionárias, né? E aí, para quem não viu, eu indiquei o documentário Conspiracy. E no Brasil a gente tem um cenário horroroso, né? Tanto que metade dos ativistas ambientais assassinados na última década são brasileiros, vídeos Chico Mendes, aí Mandoros e tal. Então, assim, se eu sumir de repente, vocês já sabem o que aconteceu. E aí, esse é o artigo que eu falei lá no começo. Ele revisa, falei pra vocês dois, ele revisa. Como é que é o nome? Ele revisa. Tô ficando com sono. Ele revisa artigos de jornais que falam sobre mudança climática e vê que nenhum fala de pecuária de carne, apesar de ser o que mais emite gases de efeito estufa. Então essa é a comprovação que, apesar de ser o que mais causa impacto ambiental no Brasil, ninguém fala disso na mídia, nem na sociedade, ou seja, é o grande elefante na sala de estar. Tá lá, é um bagulho gigante, tá quase esmagando a gente, mas ninguém fala disso. Né? Então aí a quem interessa isso, nem preciso falar os nomes das empresas, né? Uma pergunta que eu ia fazer, então, existem outros estudos que abordam dessa forma interdisciplinar. Você falou de consumo, você falou de impactos ambientais, você falou de alimentação e tal, demanda energética. Tem, por exemplo, artigos que inclusive você tem na apresentação. Esse da FAO é muito bom, porque aborda a parte ambiental, mas toca a parte de desenvolvimento e economia. Tem uma publicação que é o Atlas da Carne, que é da Heinrich Böll Foundation, muito boa. Tem uma publicação também que é da Sociedade Vegetariana Brasileira, então digamos assim, uma publicação voltada para o vegetarianismo, mas tem 100% de embasamento científico, que eu li, não tem um A ou um B sem embasamento científico. Então só que aí tem coisas isoladas. Agora o que tem de mais ligando tudo isso é a minha pesquisa aí e essas publicações que tem, mas que, por exemplo, a do Heinrich Böll Foundation articula essa parte econômica e desenvolvimento, mas não vai tão fundo nos impactos ambientais, entendeu?
É que dá para você expandir isso para tudo, né? Se você quiser discutir ética, aí você vai para crueldade animal, vegetarianismo, direitos animais. Aí se você quiser ir para a parte de saúde, aí tem um universo, como eu falei, 8,1 milhões de vidas humanas salvas até 2050 por conta de... Porque carne vermelha e excesso de proteína e excesso de gordura da carne que está se consumindo dá milhões de impactos na saúde. Tem outro artigo no meu site que eu estou fazendo em parceria com a Luísa Saveto, que é uma médica com especialização em nutrologia, que entende do tema, e aí eu estou falando de vegetarianismo em saúde, apesar do meu site ser focado no meio ambiente. Então, assim, tem muito trabalho sobre, né? Mas a questão é dar uma potência. Eu pensei, talvez fosse um entrave para você conseguir discutir essa temática e colocar ela como uma prioridade. É o que eu quero fazer. A política é isso, a política é gestão de interesses, né? Então, exato. Se não há interesse, não entra para a política. Né? Exato, eu quero que isso seja interesse da população. Por isso que eu estou trabalhando tão forte em divulgação científica, apesar de estar sozinho. Eu adoraria ter alguém que falasse, Avi, manda o vídeo cru eu dito para você, só que não tem ninguém. Enfim, 8% da população brasileira já é vegetariana, em todo o mundo está crescendo. Isso não é uma ideia nova, né? Por exemplo, tem várias populações milenares que já não comiam carne há séculos. Aí eu falo, tem que virar vegetariano. Não, mas saiba que o principal problema do mundo é pecuária e que, assim, poucas ações individuais têm tanto impacto ambiental positivo quanto você reduzir o consumo de carne, e que, assim, se você consome muita carne, meu amigo, isso é um dos principais motivos pelos quais o planeta está em risco e que a humanidade está em risco, e poluição e etc, etc, etc. Enfim, tem populações milenares que na Índia, até tem um estudo que eles abrem, como que chama? Ficando no sono nessas horas. Eles abrem estômagos de múmias e fazem datação de carbono e percebem que, nessa época a dieta dos egípcios era basicamente de grãos, frutas, que faz sentido se você pensar que eles tinham escassez de certos recursos. Sim. Então você fala, opa, faz sentido. Eles eram uma população que vinha lá do Dá para traçar isso até o Platão. O Platão fala na República. Eu tenho um artigo falando sobre isso também. Vários estudos, como a gente está falando, epistemológicos. Adam Smith. Adam Smith, mas não é aquele Adam Smith, é outro Adam Smith. Tá. Mas, por exemplo, tem vários estudos, várias obras que faziam esse não é epistemológico, como é que chama? Quando nossa, estou ficando com sono. Quando você observa a natureza e tira conclusões, que é o tipo científico, empírico, isso. Tem vários livros e coisas, desde Platão já fez essa observação empírica, que no próprio República ele fala que a introdução de pecuária prejudica o equilíbrio de uma cidade, levando a conflitos sociais, porque você precisa de muito mais terra para criar animais do que você precisa para gerar alimentos com grãos. O Platão já constatou isso. Então, nossa, havia uma ideia aí nova. Não, tá aí. Aí eu tenho uma revisão gigante. Tem um artigo sobre isso publicado no Encontro Nacional de Ambiente e Sociedade. Então, todo tipo de alimentação é vegetariana mais sustentável? Não necessariamente. Se a gente for olhar de modo geral, sim. Agora, todo tipo de alimentação vegetariana, não. Se o cara consome coisas importadas e só soja transgênica, não sei o que lá, e um cara que é muito difícil, quase impossível, que só consome carne orgânica de agroflorestas, se for botar no peso, a vegetariana vai ter mais impacto. Mas, assim, a grosso modo, isso é exceção da regra. Grosso modo, de modo geral, quem come carne vai ter uma alimentação menos sustentável. Tem alguma parte, assim, da sua apresentação aqui, como a gente já está com... Já está no final, acabou. Tá. Não é porque alguma parte você acha muito importante e não pode deixar de falar, então. É que tudo se enrola, né? Mas, assim, eu tenho um curso, tô gravando um curso com 20 e tantas aulas para a escola vegana sobre isso, né? E eu vou fazer vídeos, estou fazendo coisa pro meu site também, porque... A gente pode disponibilizar o link, aí quem quiser, por favor, vai lá, entra no link. Né? Mesmo se essa gravação não virar nada, vai que o som atrapalha e tal, futuramente a gente pensa em coisas e eu quero multiplicar essa ideia, né? Então, assim, mas quais são as considerações certas da apresentação?
Não há nenhuma atividade que se compare com a produção e consumo de carne em termos de impactos ambientais. A demanda por carne aumentará no futuro e com ela os impactos ambientais da indústria, que já são absurdos. Há um grande desconhecimento e ignorância da população sobre toda essa situação em diversas esferas. E uma produção animal sustentável pode reduzir o problema, eles não vai conseguir suprir a demanda atual, sequer futura do mercado, e é necessário, ou seja, é necessário que haja uma redução global no consumo de produtos de origem animal na dieta humana, se a gente quiser ter um futuro. E o vegetarianismo está entre as ações que traz benefícios socioambientais frente a esse cenário. Né? O vegetarianismo é bacana, não precisa ser necessariamente vegetariano, mas é necessário que globalmente haja essa redução no consumo de carne. Então assim, a gente está falando, aí é uma reflexão meio antropológica, a gente está falando, nossa, vou comer menos coisa, uma redução, uma restrição não é uma perda, não, é troca. A gente troca tudo isso por carne, é uma troca com a natureza, é uma troca com o ambiente, é uma troca com o mundo. Ou a gente escolhe ter um futuro, ou a gente escolhe pessoas morrendo, esse possível colapso ambiental da humanidade, ou a gente escolhe comer carne 3 vezes ao dia. Então é isso aí. Esse é o meu site, vegetarianismoambiental.com.br, já vai estar no ar, provavelmente se alguém escutar vai estar no ar. E lá tem toda a informação, eu não disponibilizei essa apresentação, mas lá tem toda a informação que está aqui de uma maneira até mais didática, mais separadinha. Aí quem quiser mais informações... Isso, vai no site, lá tem os meus contatos, lugares onde eu dou palestra, etc e tal, e é isso, obrigado.